Deus abençoe você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Esse é o programa Para Ser Feliz, todas as terças à noite, pela TV Canção Nova, ao vivo com reprises no domingo à noite. Você pode também ouvir em outros momentos, talvez você está ouvindo pelo YouTube, talvez você está ouvindo por outra rede social. É muito bom chegar até você, amado filho, amada filha. E veja bem, o programa de hoje é muito especial, o programa de hoje promete, porque já faz um tempo que muitas vezes eu recebo perguntas aqui específicas. Por exemplo, a temática, a realidade dos casais de segunda união, como falar, como direcioná-los na vida, na sua inserção na igreja, na sua integração na paróquia. Às vezes chegam perguntas assim, o padre está fazendo um programa de outro tipo de tema. Eu disse, olha, um dia eu vou fazer um programa só sobre esse tema, só trazendo orientações afins. Então esse dia chegou, então o padre vai falar, nós vamos falar sobre os casais de segunda união, sobre como acolher, como integrar, como viver a fé, como também encontrar soluções, se há um caso de nulidade, etc. Enfim, vai ser sobre isso, e eu tenho um convidado mais que especial, já você vai conhecer, e você é convidado a interagir, porque o programa de hoje, diferentemente de outros dias, o padre não vai fazer aquela introdução que eu costumo fazer, vai ser o programa inteiro respondendo perguntas. Então, manda através do Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. O padre está aqui e também um convidado maravilhoso para responder as suas perguntas. Mas, como de costume, nós vamos começar cantando, abrindo o nosso coração para Deus, pedindo que Ele venha verdadeiramente tocar a nossa mente, nos elevar para, de fato, receber tudo que Ele tem preparado para nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a tua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta O pro amor. Senhor é bom, bom para com todos nós. O Senhor é bom, bom para com todos nós. Deu seu Filho amado para nos resgatar das trevas. Está de braços abertos, todo dia espera a tua volta. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Volta pro amor de Deus, volta pros braços do Pai. Ele te espera e quer te dar vestes novas. Linda canção. Tudo bem, meu irmão? Tudo Deus ótimo. abençoe. Linda canção, hein? Amém. Gostei demais dessa música. Obrigado, Essa padre. música não é sua, não, né? É minha, sim. É sua também? Sim. Qual música não é sua? Ah, mas... Que isso? Hã? Só o Rio de Piracicaba. Só o Rio de Piracicaba. Você tá dando a deixa aí, você tá vazando a surpresa antes da hora. Tá dando spoiler, Tá né? dando spoiler, isso aí, uma palavra bonita. Ó, rapaz, aqui. Gostou? Professor de inglês, É. compositor, cantor. Bonito blazer, viu? Obrigado, Deus obrigado. abençoe. Como é que você tá, filho? Tô ótimo, graças a Deus. Obrigado pela canção e obrigado pelas músicas lindas com as quais você nos presenteia. Samuel Ferreira Music, você pode seguir lá no Instagram. E no Spotify, Samuel Ferreira, né? Samuel Ferreira, Spotify, YouTube. YouTube e tudo mais.
Tá certo. Obrigado, filho. Deus abençoe. Amém. Cleuber Neves, e essa camisa aí, rapaz? De onde você tirou essa camisa? Tá bonita, viu? Não tô insinuando nada, tá bonita. Fica em pé para quem tá em casa ver. Não, tem que ver a camisa do Cleuber, gente. Que é isso? Aê, tá bonito. Carol, você que escolhe o repertório, né? Não das músicas, mas da roupa. Deus abençoe. Você tá sem microfone hoje, mas eu vou deixar você dar boa noite para quem tá em casa. Uma boa noite para todos. Eu cheguei a engasgar. Uma boa noite para todos. E se não for mulher, rapaz, você sabe que homem é relaxado, né? A mulher que tem que cuidar da gente, porque senão, já viu, né? E a Carol cuida bem. Abraço, viu, Carol? Abraço a Maria Cecília também, a menina linda de 3 aninhos. 3 aninhos, muito bom. Eu e o Cleuber estávamos nesse final de semana lá em Vitória da Conquista, na Bahia, na Casa da Canção Nova, um evento maravilhoso. Passei meu aniversário lá, fiz 19 anos, aliás, deixa pra lá. Fiz 43, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, no domingo. Foi uma bênção, o Cleuber estava lá. Teve um show no sábado, né, Cleuber? Teve também o dia de Kairos, né, a libertação da mente ansiosa. Falei lá sobre os meus livros. Um abraço a você de Vitória da Conquista, aos irmãos da Canção Nova lá. Também ao Valmic e a esposa, né, que nos acolheram, muito queridos, lá em Vitória da Conquista. Deus abençoe. Já pode começar a mandar a sua mensagem, Facebook, Twitter, Instagram. Tá passando aí. Se não, a produção já vai colocar na tela o endereço do WhatsApp também, o telefone, para você enviar mensagem para nós. E, gente, esse WhatsApp não é meu, tá? É do programa. Muita gente fica mandando mensagem. Padre Adriano, o senhor não me respondeu. Gente, eu acolho todas as mensagens, rezo, mas não é o meu, pessoal. Porque se for o meu, eu não vou dormir depois nessa manhã. Exatamente. Aí não dá, né? Não pode, né, padre? Mas vamos lá. Eu quero acolher a nosso convidado de hoje, que é maravilhoso, um grande irmão que nós da Canção Nova temos muito carinho. O bispo da Diocese de Piracicaba, em São Paulo, Dom Devair. Muito bênvindo, Dom Devair. Sua bênção, desculpa. Sua bênção, muito bem-vindo. Fica à vontade. Pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos aqui hoje. Uma alegria. Faz tempo já, né, que eu tô na cola do Dom Devair, viu, gente? Faz tempo. O ano passado era pra gente vir, depois tivemos que mudar. Sim, o senhor acho que ficou com resfriado, não foi? Foi quando eu tive dengue. Sim, dengue, uau. Foi dengue. E o senhor está bem, dessa vez não teve nenhum problema. Graças a Deus. Até agora não. Eu rezei muito, eu falei, Jesus, dessa vez a gente precisa do Dom Devair aqui. Porque, gente, Dom Devair é um bispo muito querido, né, conhecido, amigo da Canção Nova já de muito tempo. E ele também, além de vir dar o presente aqui, de falar conosco no programa, ele veio também dar uma formação para os nossos padres, né, amanhã cedo. Ele vai falar com os nossos sacerdotes. Eu trabalho aqui na formação dos padres, né, e convidei com muita alegria, ele veio, né, com muita disposição, tá com a gente. E Dom Devair, para quem está em casa conhecer um pouquinho o senhor, fala um pouquinho para nós da diocese que o senhor está, quanto tempo o senhor está lá, conta um pouquinho da sua história, por gentileza, para quem não conhece. Lembrando que o Instagram é @domdevair. Inclusive, acabei de fazer um post e marcar o senhor. Tá depois eu compartilho. Tá certo. Então, padre, eu estou em Piracicaba já vão fazer 5 anos. Eu cheguei em Piracicaba em 2021. Antes eu fui bispo auxiliar lá em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo. Morei 6 anos em São Paulo, tenho 10 anos de bispo. De origem eu sou da Diocese de Franca e sou filho único. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque todo mundo que às vezes, né, muitos padres têm irmãos, tal, mas eu não, eu sou filho único. E diferente da história de muita gente, que desde cedo queria ser padre, né? Na minha história não foi assim. Eu não participava da igreja, não tinha vivência na igreja, vivência de grupo de jovens ou de coisas assim. E acabei que me senti chamado, procurei o padre que coordenava as vocações em Franca, entrei no seminário e hoje estou aqui. Só isso, não tem mais nada assim de... Mas o senhor é economista? Não, eu fui bancário. Bancário, sim, eu sabia que tinha a ver com número. Eu fui bancário e como formação, o que seria hoje TI, na época era processamento de dados, né? Então eu sou tecnólogo em processamento de dados, Uau. técnico de processamento de dados. E essa é a minha formação antes de entrar para o seminário. E fui bancário, morando em Franca, né? De Franca também fui sapateiro. A terra do calçado, né? Terra do calçado masculino. É verdade. Porque Jaú é a cidade do calçado feminino. A gente sempre faz a distinção. Mas é isso. Né? Tenho 57 anos, um pouquinho mais do que você.
Pouca coisa, viu? Pouca coisa. Mas é toda vez que eu tentar alcançar o senhor, no outro ano o senhor vai estar à frente. Pois é, né? Infelizmente a gente vai só aumentando, né? Verdade. O senhor sabia que esses tempos atrás a minha sobrinha que mora em Portugal teve uma filha, né? Aí ela mandou uma mensagem: tio, é a sua sobrinha neta. Quando eu ouvi essa palavra, sobrinha neta, o Cleuber, o Samuel, eu falei, cara, eu sou tio-avô. Ali caiu a ficha, viu, Dom Devair? Tio-avô, olha... Foi cruel. Mas você pelo menos pode ser tio-avô? Eu não posso ser. É verdade, você é filho único. Ah, muito bom. Dom Devair, nós conversávamos aqui antes, o Dom Devair é bispo e acompanha a pastoral, acompanha os sacerdotes, acompanha as famílias, toda uma diocese, né? E hoje o nosso assunto é justamente falar sobre os casais de segunda união. E já quero dizer, né, eu vou apresentar algumas perguntas que eu tenho em mão aqui, as perguntas que estão chegando também ao Dom Devair, mas eu quero dizer para você que vive nesse estado de segunda união, né, que é católico, que a gente quer dirigir essa palavra de respeito a você, de acolhida, há lugar sim, né, na igreja, há acolhida para você, não se sinta desprezado, não se sinta deixado de lado. Claro, existem muitas abordagens, se você consegue regularizar a sua situação, vamos colocar esse termo, você pode ir atrás, você pode tentar o processo de nulidade, que eu e o Dom Falcão fizemos 2 programas aqui, né, sobre nulidade matrimonial. Você pode depois digitar no YouTube, Programa para Ser Feliz, Nulidade Matrimonial 1, e depois Programa para Ser Feliz, Nulidade Matrimonial 2. O Dom Falcão apresentou os critérios, as possibilidades, o que invalida, né, o que faz um sacramento não ter acontecido. Mas existem também os casos que as pessoas estão numa situação de segunda união e não tem como resolver por alguma coisa, né, que não depende da pessoa, né? Algum caso, eu acompanhei um casal maravilhoso em São Paulo que vive isso. A pessoa até tentou entrar no processo de nulidade, mas foi uma briga na família, uma confusão, o marido não aceitou, os filhos se revoltaram. Então ela entendeu que não era aquele caminho, sabe? Então, como acolher, como falar, sobre isso que nós vamos, como entender essa realidade, como integrar essa realidade na vida paroquial, como você se entender como católico nessa realidade, nós vamos falar com você. Então, Dom Devair, de maneira geral, se o senhor quiser introduzir um pouquinho, falar alguma palavra sobre isso, antes de eu apresentar as perguntas, ou se o senhor quiser que eu já apresento as perguntas que estão aqui também, o senhor fica à vontade. Olha, os casais de segunda união são uma parte muito importante da pastoral da igreja nos dias de hoje, porque se a gente recordar até algum tempo atrás, a questão do divórcio, das separações eram muito mais raras, né? Eram muito menores, e nos últimos anos a gente tem visto um aumento grande desse número. E essas pessoas têm uma vida de fé antes. E depois que acontece essa separação, divórcio, por N motivos, e motivos que às vezes fogem realmente do controle das pessoas, nós precisamos entender que é uma realidade com muito sofrimento. As pessoas vivem um grande sofrimento nessa realidade. Então, uma pessoa que passa por esse sofrimento, ela precisa chegar na igreja e encontrar um lugar onde ela possa ser acolhida, não julgada. A primeira coisa que a gente tem que afastar é julgamento. Não se pode julgar esses casos porque nós não sabemos de todos os fatos. Na vida pastoral, a primeira coisa é que a gente acompanha casais nesse processo de discussões, de conflitos, de separações, né? E a gente vai entendendo um pouco do drama que esses casais vivem. Muitas vezes até a violência física. Sim. Né? Então é importante não partir de um julgamento, mas partir de uma acolhida. Sim. Acolher a pessoa com a história que ela traz. E a partir disso, a gente dá os passos. Uma vez eu ouvi uma frase, Dom Devair, que ninguém casa querendo separar, né? Foi o que o senhor disse. Por trás de um processo de separação tem uma dor, tem uma história ali que as pessoas carregam, né? Então é importante mesmo ter esse olhar. É claro, com isso a gente não está dizendo para você que está vivendo uma crise, então eu vou separar que está tudo bem. Não é isso. Também, né? Você tem que lutar para honrar o seu matrimônio, que é sagrado, não é brincadeira. Mas hoje o assunto é esse, então a gente vai direcionar a palavra para esses que estão nessa situação, né, que independe talvez da sua liberdade de escolher viver de forma diferente por fatores ali limitantes. Então vamos lá. Dom Devair, estamos morando juntos, eu e meu companheiro, e o meu companheiro não conseguiu a nulidade. Nesse caso eu posso comungar? Não posso. Por quê? Esse é um dos dramas vividos por muitas pessoas, né? Que após uma separação,
naqueles casos onde não há possibilidade de nulidade. É bom a gente entender que todos os processos são julgados com os mesmos critérios, mas pelos critérios próprios daquele julgamento, às vezes o matrimônio é válido. E aí não é possível não é possível dar esta nulidade, né? Então, essa pessoa que encontrou uma outra pessoa e agora constituíram uma família juntos, né? Ainda assim essa pessoa não pode comungar. Mas aqui, quando a gente fala da comunhão, parece que apenas os casais de segunda união são barrados na comunhão. E nós precisamos abrir um pouquinho o leque dessa história, porque não são só os casais de segunda união que não podem comungar por conta disso. Aquelas pessoas que também estão num pecado grave também não podem comungar. E por que não podem comungar? Porque não há possibilidade de uma reconciliação. Alguém que se separa e esse matrimônio é válido, não há como reconciliar isso daqui. Não há como... Ela continua num estado, então, de união irregular diante de Deus. Sim. Ela continua nesse estado. Então, como não há possibilidade da reconciliação, então aqui ela está impedida. É a mesma coisa de uma pessoa que cometeu um pecado grave, um pecado mortal, permanece nesse pecado sem a possibilidade de uma reconciliação. Então, porque senão parece que a igreja só barra a comunhão para os casais de segunda união, e não é verdade. Então, as pessoas que estão num pecado mortal também precisam tomar cuidado com isso, porque isso impede a Eucaristia, né? Porque a Eucaristia é o sinal realmente da comunhão. O que é possível fazer? Olha, se não tem como já foi feito o processo de nulidade, já recorreu à segunda instância e ele foi declarado realmente válido, não há o que se fazer, né? É seguir a vida, mas essa pessoa precisa ser acolhida. Sobretudo isso, a pessoa precisa ser acolhida, embora ela não possa participar da Eucaristia. Mas é importante que mesmo assim ela não comunga, mas que ela vá à missa, né? Até porque a igreja, nesses casos, ela supõe, né, ela pensa na comunhão espiritual. Pastoralmente, eu já acompanhei um casal, no meu tempo de padre, que o processo deles demorou muito. E eles participavam rigorosamente das missas. E era muito assim, era pesaroso não dar a comunhão a eles. Mas eles tinham aquela fidelidade da participação, da vivência da fé, e souberam esperar até que chegasse essa nulidade. E naquele momento eles faziam a comunhão espiritual, que nesses casos é possível. E é importante, porque também, gente, a gente tem que ter em mente que na missa a gente tem o banquete da Eucaristia, mas tem também o banquete da palavra, tem a comunhão ali com os irmãos, né? A presença de Cristo também na Assembleia, a presença de Cristo na mesa da palavra, a presença de Cristo na mesa eucarística, mas é importantíssimo, né, que a gente participe. E o senhor falava da questão do estado, né, de pecado. Sim. Eu tinha um professor de teologia moral muito engraçado, que ele citava o seguinte exemplo: olha, se a pessoa vai confessar com você e diz assim, matei 3 pessoas, estou arrependido, tudo bem, eu te absolvo. Mas se ela diz, matei 3 pessoas, tem 3 amarrados para matar amanhã cedo, aí não dá para absolver. Ou seja, é o estado, né, o perseverar no pecado mortal, você não pode absolver, a pessoa também não pode comungar por estar em estado irregular diante de Deus, né? Padre, e nem é só a questão de morte, mas às vezes uma pessoa que entra numa briga, é muito comum isso, brigas de família, né? Onde as pessoas, por um motivo, geralmente por motivo de herança, né? E quebram a comunhão, brigam realmente, não são capazes de olhar um no rosto do outro. Essas pessoas que não têm arrependimento, elas também estão proibidas de comungar. E aqui a gente entende que não existe 2 tipos de cristão: cristão de primeira e segunda categoria, cristão que comunga e cristão que não comunga. Tem cristão que precisa ter a consciência do que é o sacramento da Eucaristia, e ele se aproxima quando tem realmente essa condição para receber a Eucaristia. Porque tem pecados mortais, tem pecados veniais. Então, os pecados veniais eu posso me colocar ali no momento da missa, do ato penitencial, me arrepender daqueles pecados, porque não quebra a comunhão com Deus. Mas o pecado que quebra a comunhão
ele me impede de receber a Eucaristia, né? Então, isso vale para todos os cristãos, para todos nós católicos, né? Isso é muito bom, que isso amplia, né, o conceito, para a gente não achar que é uma perseguição, né, contra os casais, etc. Dom Devair, segunda pergunta. Qual é o lugar, do casal de segunda união na igreja? Eles podem participar das pastorais? Podem ajudar em alguma delas? Casal de segunda união tem um lugar como todo cristão dentro da igreja. Ele não tem que ficar num banco separado, não tem que ficar num banco atrás, não tem que ficar com vergonha de entrar na igreja, ele não tem que ficar com receio de alguma coisa. As nossas comunidades é que precisam aprender a acolher essas pessoas, como acolher qualquer pessoa que chega na igreja e tem essa vontade de participar. E eles podem, sim, participar das pastorais. É claro que nós vamos ter algumas limitações, né? Por exemplo, não dá para ser ministro da Eucaristia. Não pode comungar, né? Não pode comungar. Sim. Mas há tantas outras pastorais, pastoral da saúde, pastoral da criança, né? E eles podem, sim, estar ativamente nessas pastorais. Muitos deles carregam também esse sofrimento, essa dor, mas participando dessas comunidades. E não há nenhum problema com isso. Não há nenhum problema com isso. Claro que nós vamos ter, às vezes, uma comunidade que é um pouco mais fechada em relação a isso, mas não há restrições. É importante que a gente entenda que não há restrições. O que existe, às vezes, é algum movimento, algum serviço, alguma pastoral da igreja que não entende o que é acolhida, porque acolhida não é o pessoal que fica na porta da igreja entregando folhetos. Acolhida é uma atitude da comunidade que precisa se abrir, né? E, às vezes, não consegue receber essa realidade pastoral nova, porque esta é uma realidade pastoral nova. É verdade. E que nós precisamos ter atenção. Uma marca do nosso tempo, né? Sim. Um fato, né? A igreja lida com isso. Como as redes sociais, né? A comunicação com as redes sociais. Não tem como dizer, não, mas a TV é melhor, né? É um fato, né? Então, Devair, uma última pergunta. Meu esposo me traiu várias vezes. Meu coração está muito machucado. Eu continuo a viver com ele ou me separo? Isso é motivo para nulidade? Olha, padre, essa pergunta é muito, muito difícil. E eu diria que cada caso é um caso, né? Porque tem situações, às vezes, que não é só o da traição. Às vezes tem situações que também é o da violência. Para esses casos, a igreja tem a separação de corpos, que é uma medida de proteção, tanto da pessoa que está envolvida no matrimônio ali, como também dos filhos, né? Cada caso precisa ser visto de uma maneira. Agora, obviamente, em todas as situações onde existe traição, onde existe alguma situação familiar difícil, a primeira coisa é que nós precisamos criar uma abertura para o diálogo, né? É preciso entender essa situação, é preciso entender as motivações, é preciso entender o que realmente pensam as pessoas que estão envolvidas nisso. Sim. E qual é o grau de consciência que essa pessoa que trai também tem daquilo que é família, daquilo que é fidelidade ao sacramento. Então não dá para dizer exatamente se é um caso de nulidade, mas aqui precisa dizer que é necessário acompanhamento. Precisam buscar ajuda, né, de alguma Precisam forma. buscar ajuda, né? E ajuda profissional. Às vezes é uma ajuda profissional, psicológica, realmente, mas certamente uma ajuda espiritual, de um conselheiro espiritual, muitas vezes de casais. Casais mais velhos que já passaram talvez por isso. Exato. Nós temos casais mais velhos que já passaram por isso e que têm testemunhos muito bonitos dessa reconciliação, que foram capazes de superar vícios, como o vício do álcool, das drogas, como o vício da pornografia. Pornografia é um dos grandes problemas hoje na família. É verdade. Né? Causa de muitas separações, causa de muitos conflitos familiares. Então é preciso procurar ajuda. E ajuda espiritual também, ou necessariamente, né?
para saber o que está acontecendo aí. Sim. E só depois se pensar realmente num divórcio, numa separação. Sim, tá certo. Gente, o tempo passa muito rápido, nós vamos ter um intervalo. Ó, veja bem, já chegaram algumas perguntas. Regina, acabei de receber sua pergunta no Instagram, já vou trazer para o Dom Devair no próximo bloco. Nós vamos ter um momento aqui, cantar uma canção, breve intervalo, e vamos estar de volta. E ó, manda sua pergunta para mim no Instagram, tá aparecendo aí na sua tela, @Padre Adriano Zandoná, também no WhatsApp, e faz um post, faz uma foto, um print, posta, a gente marca aí, aqui o padre, marca o Dom Devair, marca a TV Canção Nova, tá bom? Rapidinho, estamos de volta. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida, vem consolador. Vem consolador. Vem consolador. Vem Espírito Santo e ressuscita-me, ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar, incendeia. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Estamos de volta com o Pra Ser Feliz. Gente, o assunto de hoje muito bom, muitas perguntas chegando aqui. Quero agradecer você que tem mandado a sua mensagem aqui para nós. Acabei de receber uma mensagem, Cláudia do Amaral, dizendo: boa noite, padre, o Dom Devair me ajudou muito. Já me viu chorar copiosamente com problemas no meu casamento de 33 anos. Na época ele me acolheu, me orientou muito. Sou muito grata a ele. Está aqui. Olha só a Cláudia, eu me lembro. São histórias que a gente faz ao longo da vida, né? E pessoas que passam pela vida da gente, aonde a gente simplesmente às vezes pode escutar, rezar, mas isso acaba tocando a vida dessas pessoas, né? E se parece pouco isso, para aquela pessoa realmente sempre é um grande momento, né? Esse conforto. E que chega a uma solução, né? Deus abençoe a Cláudia. Muito bom, muito bom. Olha só, mais mensagens aqui. Dom Devair, Regina, não vou dizer o sobrenome. Meu companheiro é espírita e eu sou católica. Eu quero casar na igreja. Posso me casar na igreja? Nós podemos nos casar na igreja? Pode. Regina, se você é católica, você vai casar com uma realidade que chama disparidade de culto, né? Porque o seu marido tem uma outra fé. Então, existe uma cláusula no matrimônio onde a parte católica assume esse compromisso. E aqui, padre, eu aproveito para lembrar uma coisa que acontece às vezes, que é casais que estão nessa situação, que não tem nenhum impedimento, mas às vezes uma das partes não quer casar na igreja. Existe isso, quando um casal são casados no civil, tem um relacionamento feito no civil, mas uma das partes, por professar uma outra fé, ele não aceita o casamento na igreja. E para esses casos, a igreja também tem uma solução, que é a chamada sanação radical. Sim. Né?
o termo em latim é sanatio radicii, né? Sim, é verdade. Sanação radical, na tradução é Sim, isso. sim, claro. Que é um decreto que o bispo dá e que reconhece da parte católica a existência desse sacramento. E mesmo que não tenha acontecido o casamento de acordo com o rito católico, de acordo com o rito celebrativo, essa pessoa pode comungar. Isso é algo que a gente precisa falar porque Precisa falar mais, é verdade. tem muita gente que vive essa realidade. Sim. Piracicaba nós começamos a falar sobre isso e olha, com muita frequência chegam casais nessa situação. O primeiro casal que eu atendi em Piracicaba, eu me lembro de uma paróquia de lá mesmo, que o padre me perguntou se tinha como ele comungar, porque ele era casado com uma pessoa que era de uma outra religião. Ela não tinha nenhum problema que ele fosse à igreja, que levasse os filhos, e ele levava os filhos, fizeram catequese, mas ele não podia comungar. Então, aqui foi simplesmente resolvido com esse decreto, né? E a partir daí ele tem uma vida tranquila, de comunhão, de participação na missa, tudo certo, sem problema nenhum. E o caminho para isso tem que dar entrada no tribunal eclesiástico, geralmente, né? Geralmente isso começa com uma conversa com o padre, porque o padre da paróquia é quem faz a apresentação desse caso. Ele deve ter o acompanhamento pastoral, mas ele faz essa apresentação e daí segue o caminho normal. É um documento que sai da chancelaria. Sim. É uma coisa muito simples, muito rápida, basta ter esse acompanhamento e soluciona esse problema. Tá certo. Dom Devair, Célia Frassato, dizendo: padre, um casal de segunda união não poder entrar na fila de comunhão, isso não contribui para a evasão das pessoas para a igreja evangélica? Posso acrescentar uma coisa aqui, Dom Devair? Uma questão interessante essa pergunta. Dom Devair, claro, como o bispo vai nos dizer, mas eu acho que é bem importante a gente distinguir, né? O sacramento, ele não está ali para ter popularidade somente. Eu quero atrair mais pessoas, não é uma campanha política, né? Olha, eu quero atrair mais pessoas, então eu subverto o princípio, eu subverto a verdade para me tornar agradável, para ter uma embalagem agradável, para atrair mais pessoas. Não é proselitismo. Porque, veja bem, a questão não é atrair mais pessoas, a questão é dizer que a Eucaristia é o corpo de Jesus vivo, o sacramento que ele instituiu e que a gente precisa amar e respeitar. Não é Deus que se dobra ao ser humano, mas é o ser humano que se dobra a Deus, né? Assim, é antropocentrismo louco que a gente vive, né? O homem, o ser humano no centro, né? Enfim, desculpa, não resisti a dizer alguma coisa. Mas está certo, padre, está certo essa sua colocação, porque a finalidade da igreja, da teologia, da doutrina da igreja, não é se acomodar aos tempos, é ajudar as pessoas a viver uma vida de acordo com os ensinamentos do Evangelho, né? Então aqui nós não estamos criando uma regra que impede as pessoas, que separa as pessoas. Mas aqui se trata da consciência formada, uma pessoa com consciência. Agora, uma pessoa que toma essa atitude de sair da igreja por conta disso, ela vai sair da igreja porque ela brigou com alguém do grupo, ela vai sair da igreja por outro motivo. Então, é uma pessoa que talvez não tenha consciência do que significa ser fiel. Né? E aqui eu volto naquele ponto. Todas as pessoas podem entrar na fila de comunhão? Nós precisaríamos colocar essa pergunta também, porque quem está em pecado mortal não pode entrar na fila de comunhão. Muito interessante, essa distinção que o senhor fez foi maravilhosa. Porque aí você amplia a questão, não são apenas os casais de segunda união que não podem. Aquilo que o senhor falou da herança, quanta gente católico, líder de igreja, que não conversa com o irmão por causa de herança, não pode comungar, está em estado de pecado mortal. Que brigou com o irmão, brigou com a irmã por causa de herança, está em estado, e nunca mais olhou na cara do irmão, da irmã, não tem nenhum relacionamento, guarda esse rancor e depois entra na fila de comunhão como se não tivesse acontecido nada. Então aí tem um problema também. Muito interessante. A Gina dizendo: eu me separei no civil, mas depois nós nos reconciliamos. Mas pelo que eu percebi, sou casada na igreja, podemos comungar? Se houve uma reconciliação, eu já vi casos até de pessoas que se separaram realmente, se separaram civilmente, separaram e depois voltaram e fizeram o casamento, né? Então, retoma aquela aliança que nunca foi rompida, né? Pelo menos a princípio aí a gente parte desse princípio de que esse matrimônio foi válido
e que ele continua, porque a separação civil, ela não significa necessariamente, ou não significa de jeito nenhum, a nulidade matrimonial, né? Dona Evair, uma pergunta grande aqui, vou tentar resumir. É da Lígia Silva. Fui casada, porém houve o divórcio. Hoje vivo com outra pessoa. Ambos entramos com o processo de nulidade. O meu já finalizou e o do meu companheiro ainda está em andamento. Somos muito ativos nas atividades da igreja, somos catequistas, coordenadora da minha comunidade, somos do Ministério de Música e somos formados no Ministério também na Renovação Carismática, afastados por causa da nossa situação. Todas as missas comungamos espiritualmente, porém em todas eu não consigo conter as lágrimas de saudade do Senhor. Olha que bonito. E o que me angustia é se por acaso não der positivo para a nulidade o processo do meu companheiro. Como ficamos? Tenho medo de, mesmo em tanto serviço ao Senhor, acabar não ganhando o céu por causa desta situação. Lígia Silva. Olha, Lígia, sinta-se confortada nessa sua dor, porque o céu não passa apenas por essa realidade, né? A gente precisa ter consciência clara de que o céu é uma relação íntima com Deus que vai muito além dos acontecimentos da vida. Se por um acaso na sua vida não acontecer, na vida do seu companheiro, enfim, não acontecer esta nulidade, vocês vão ter que realmente viver sem a Eucaristia. Mas isso não impede que você tenha uma vida na busca da santidade, na busca desse encontro com Deus. Porém, você fiel a esses ensinamentos, você deve seguir esse caminho. Muito bom. A Cláudia de novo mandando mensagem aqui, agradecendo. Vamos lá, temos mais uma mensagem aqui. Padre, sua bênção. Vivo uma segunda união e vamos tentar a nulidade dos nossos casamentos. Vivi um casamento de 27 anos, com traições, infelizmente tive que me separar. Não me casei mais para preparar. Não casei para separar, mas não teve como manter. É mais uma partilha aqui da Sônia. Deus abençoe. Sônia. A Sandra, boa noite, Padre, sua bênção. Por favor, eu quero saber a diferença, saber se a diferença de idade entre o casal, né, maturidade, pode gerar a nulidade matrimonial. Pode, na questão da maturidade, na idade não, né? A maturidade para celebrar o sacramento, diferente dos outros sacramentos que dependem de ministros ordenados, né? Todos os outros sacramentos dependem de ministros ordenados, embora o batismo também possa ser feito por um leigo. Mas no caso do matrimônio, o celebrante, aqueles que celebram o matrimônio são os noivos, né? É o casal que celebra. Então depende dessa consciência, dessa motivação, dessa liberdade que o casal tem para fazer esse juramento, para aceitar esses votos, né? Então, de repente, a maturidade de um não corresponde, e aí nós temos sim os casos de nulidade. Um homem, você acredita que veio a pergunta de um homem agora? Isso é incrível. Olha só. Olha eles só. estão acompanhando, eles existem. Eles existem. Jailton de Brasília. Padre, sua bênção. Sou casado só no civil, sou católico, posso comungar? Como eu disse, as perguntas são óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. Eu disse para o Dom Evair, eu pedi a paciência dele no início, que a nossa missão é essa, relembrar o óbvio. Ele não é casado no religioso, só no civil, posso comungar? Não pode, Jailson. Não pode, porque você não está em comunhão com os sacramentos e com a doutrina da igreja. Então, se há possibilidade de realizar esse matrimônio, por que ele não foi realizado ou por que ele não se realiza? E aí nós temos situações onde as pessoas acham que é muito difícil casar, né? Mas não é muito difícil. Você precisa de muito pouca coisa, né? Precisa fazer os papéis e precisa de um casal de padrinhos. Não precisa fazer festa, não precisa encher a igreja. Mas as pessoas criam também um imaginário em torno daquilo que é a celebração, né? E aqui talvez seja um caso, não sei qual é o caso aí particular dele, mas pode ser um caso que ele tenha como companheira
uma pessoa que não aceita se casar na igreja. Nesse caso, nós temos a sanação radical que pode ser dada, e aí sim ele pode comungar, mas sem o sacramento do matrimônio não é possível. Suas ovelhinhas já começaram a mandar mensagem aqui, ó, lá de Santa Bárbara do Oeste, dizendo, meu bispo. Deixa eu ver o nome dela. Alessandra Ferraria. Deus abençoe imensamente. Somos muito abençoados em tê-los como nosso bispo. Alessandra da Paróquia Matriz, Santa Bárbara do Oeste. Ontem eu estava em Santa Bárbara do Oeste celebrando o sacramento do Crisma. Ah, que coisa boa. Olha só, Xênia dizendo, muito obrigado, eu estou amando o programa de hoje. É muito importante reforçar sobre o acolhimento dentro da igreja. Infelizmente, na prática, muitas vezes não é lindo assim. Mas obrigado, Dom Devair, está sendo muito esclarecedor, porque penso que no meu caso não será possível a nulidade, mas sou católica e quero continuar participando da igreja, né? O nome dela? O nome dela é Xênia. Xênia, em todo caso, procure. Se você tem uma situação que parece nulidade, procure. E, sobretudo, procure o acompanhamento pastoral do seu pároco, que possa te acolher e te ajudar nesse caminho. Uma das coisas que o Papa Francisco falou na Amoris Laetitia é que tem casos, tem situações que nós precisamos acompanhar. E acompanhar não significa necessariamente dar a comunhão, mas este acompanhamento já é um consolo, já é uma forma de acolhida das pessoas na igreja. É fundamental isso. Se nós não podemos resolver todos os problemas, nós podemos acompanhar todas as pessoas. Essa é uma grande diferença, né? E o Papa Francisco tinha essa fala muito clara para nós, como bispos, como padres, como igreja, enfim. Pessoal lá do Vocacional Piracicaba já repostando o bispo aqui. Olha também. Só. Também, olha, eu não chamei ainda, perdão, produção, as mensagens via WhatsApp. Põe para nós, por gentileza, a produção, as mensagens que estão chegando via WhatsApp. Samuca, você consegue ler para mim, para o bispo, claro. por gentileza? Boa noite, padre, sua bênção. Sou casada há 23 anos e esse ano descobri uma traição do meu esposo. Ele diz que errou, mas não vejo arrependimento e nem melhora de suas atitudes. Sempre pego ele correndo atrás da amante. Tenho uma vontade de separar, porque percebo que ele realmente está apaixonado por ela. Sinto o silêncio de Deus e a admiração e confiança que tinha nele se perdeu por completo. Me ajude. Fique à vontade, Dom Devair. Hoje eu vou deixar tudo para o senhor. Olha só. Qual é o nome? Sônia? Não tem nome. Não Vocês tem não nome. se identificam não por causa da se identificam, situação mesmo, sim. né? Olha, a primeira coisa que eu diria para você é que vocês precisam de um acompanhamento, né? O seu marido, se ele não tem esse arrependimento, se ele não demonstra isso, se ele demonstra esse rompimento, né, é preciso saber realmente o que ele quer, qual é a direção que ele coloca aí, porque me parece que você já perdoou, você tem essa capacidade aí de reconciliação, mas realmente é preciso verificar se ele tem essa compreensão do que significa o matrimônio. E nesses casos, esse acompanhamento pastoral, ele pode levar sim a uma necessidade do rompimento e muitas vezes da nulidade, né? Porque é muito importante que ambas as partes, que os dois tenham consciência do que significa o sacramento do matrimônio. Muito bom, olha só. Quero pedir já mais uma mensagem via WhatsApp para a gente dar atenção para quem está em casa aqui pelo WhatsApp. Mas olha, uma mulher dizendo, eu não vou colocar teu nome, porque talvez seja uma matéria mais particular. O meu marido casou com uma mulher que o estava traindo, e ela só foi contar depois que eles já tinham casado na igreja. Já é nulo, né? Se mentiu com relação a... Aí eles não ficaram juntos, eu o conheci, nos casamos no civil. Ele quer muito casar na igreja. Tem como ser anulado? Não é anulado, né? Não tem o prefixo A, porque se aconteceu, ninguém anula. Mas pode se instaurar um processo para verificar a nulidade, né? Que se o sacramento não aconteceu, pelo que ela diz, né? Sim, quando há mentira de uma das partes, né? Esse matrimônio provavelmente será declarado nulo. Não existe anulação de matrimônio. A igreja não faz anulação.
mas ela busca conhecer a história desse matrimônio para saber se realmente houve o sacramento. Como eu disse, quem celebra este sacramento são as partes, o noivo e a noiva. Então, se uma das partes mente, ali existe uma causa provável de nulidade. Mas isso quem declara é o tribunal. Dom Falcão diria assim, que eu não sou autoridade para declarar a nulidade. E eu concordo com ele, porque isso é uma prerrogativa do tribunal. Claro, né? claro. Mas o tribunal é que precisa fazer essa verificação. Esclarecedor, obrigado. Não posso contrariar Dom Falcão. Jamais. Ele foi 2 programas aqui, inclusive foi muito bom. E ele trouxe todas as apostilas, né? O Dom Falcão Sim. tem as suas apostilas. Ele tem de memória os cânones. Você pergunta para ele, ele fala, é o 5º evangelho. Aí ele já vai direto naquele cânone. De vez em quando eu preciso de alguma ajuda, eu recorro a ele. Eu também recorro a ele, eu não te julgo. Claro, eu não sou um bispo, né? Nas coisas mais simples. Olha só, uma pergunta bem importante, de Dom Devair, que eu acho que vai abrir um outro precedente para a gente refletir sobre uma questão referente ao tema. A Suelene. Padre, sua bênção. Procurei um padre para me confessar, mas ele se recusou, disse que como eu e meu companheiro moramos juntos sem casar, isso não seria possível, porque eu ia me manter em pecado. O padre agiu certo, me senti excluída por ele, e vendo agora o bispo falar sobre a acolhida, e vendo que alguns padres precisam ter essa acolhida. Posso só fazer uma introdução breve aqui, Dom Devair, porque é um assunto recorrente que eu falo aqui no programa. Veja bem, Suelene, eu entendo a sua pergunta, filha, acolho você com muito carinho, mas você não entendeu a matéria, porque o que acontece? Uma coisa é não te acolher, outra coisa é mentir para você, né? Porque se você está num estado de pecado, como a gente tem dito, você não pode comungar, porque você permanece no estado de pecado e, consequentemente, você não pode confessar. Por quê? Para o padre te absolver, o padre falar, eu te absolvo, você tem que dizer no ato de contrição, prometo, com a tua graça, Deus, esforçar-me para não mais pecar. Eu não vou continuar nesse estado. Então, o padre ele não foi desrespeitoso com você, ele foi verdadeiro, né? Ele simplesmente disse, porque o que acontece? Como diz lá em 1 Coríntios 11, se você comunga no estado regular, se você recebe o sacramento no estado regular, você comunga a sua própria condenação. Está lá em 1 Coríntios 11, né? Então, uma coisa é uma coisa, como dizia minha mãe, outra coisa é outra coisa, né? Aqui, padre, eu acho que a gente pode sair de novo do exemplo do matrimônio e dar um outro exemplo. Se uma pessoa diz assim, eu odeio um membro da minha família e eu tenho ódio mortal dessa pessoa e eu não me arrependo disso, essa pessoa, se ela confessar, ela não pode receber o perdão da mesma forma. Por quê? Porque não existe arrependimento. O que pode, às vezes, acontecer é a maneira como eu vou dizer isso ao penitente. Eu também já deixei de dar absolvição em alguns casos. Por quê? Porque não havia arrependimento e não havia um sinal de conversão, de mudança de vida. Então, aí a gente não pode fazer. Né? É claro que a pessoa que está vivendo numa segunda união e não está regularizada, ela não vai poder confessar, mas ela pode ser acompanhada pelo padre. Sim. Ela pode sentar, uma direção espiritual. ela pode fazer uma direção espiritual, ela pode conversar e ela pode receber uma bênção. Sim. Ela pode receber uma bênção. E nós não vamos estar abençoando o relacionamento, mas a pessoa. Isso é muito claro para nós. É verdade. Né? E quantas vezes, atendendo confissões, a pessoa coloca toda aquela situação e eu já disse para a pessoa, olha, eu não posso te absolver por conta dessa realidade, mas eu posso te dar uma bênção. E eu coloco a mão na cabeça da pessoa, rezo com ela e dou a bênção, sem problema nenhum. Às vezes não é a maneira, às vezes é a maneira como nós dizemos. É verdade, você tem razão. E não aquilo que nós não podemos fazer. Sim, é verdade. Nós padres, óbvio, temos que ter essa acolhida, né, e falar com respeito, com carinho, como bem nos orientou Dom Devair. Sou muito fã desse bispo, suas mensagens e orientações enriquecem a minha vida espiritual. André Marcelino, da paróquia Santa Teresa d'Ávila de Campinas. Olha só, Santa Teresa, eu gosto muito de Santa Teresa, porque Santa Teresa é muito direta, ela não fica rodeando as coisas. E o senhor também, é muito direto. Vamos lá, temos mais mensagens aqui. Tem uma aqui bem interessante, Dom Devair. Não vou dizer o nome da pessoa por respeito aqui. Meu ex-esposo falsificou minha assinatura em folhas de cheque, sem que eu soubesse, passou para agiotas,
perdi o meu nome, o meu emprego. Uau, isso é motivo de nulidade? Pode ser, porque falsificação ideológica, isso pode ser sim. Porque atrás disso você pode se perguntar se quando vocês casaram ele tinha realmente intenção desse casamento. É um caso que precisa ser analisado pelo tribunal e com boa chance de você verificar essa nulidade sem grandes problemas, né? E espero que você resolva isso e que você, se for nulo, que você recupere e reconstrua a sua vida com uma pessoa que respeite a você, porque o respeito é o fundamento, é a base de todo relacionamento matrimonial. Verdade. Dom Devair, infelizmente o tempo é curto, está acabando. Olha só. Amanhã o Dom Devair preside, se você está ouvindo o programa ao vivo, na terça-noite, hoje, terça, né? Amanhã, 7 da manhã, o Dom Devair preside a missa pela TV Canção Nova, no santuário, você pode acompanhar, tá? Nós já vamos pedir para o Dom Devair nos dar a bênção, mas tem uma última mensagem. Vamos ler essa mensagem por caridade, mais uma do WhatsApp. Essa mensagem é da Paloma, de Monteiro Lobato, São Paulo. Boa noite. Estou com meu esposo há 17 anos e temos 3 filhos, porém não somos casados na igreja, apenas no civil. Estou na caminhada e orando muito pela conversão do meu esposo, pois sinto falta da comunhão e queria uma direção. Paloma, vocês podem celebrar esse matrimônio se o seu esposo estiver de acordo, sem problema nenhum. É uma regularização de situação, porque vocês já estão juntos há muito tempo. Ou, no caso, também, se o seu esposo tem alguma coisa contra, se ele não quer se casar na igreja, se ele tem esse pensamento, você também pode procurar o seu pároco para fazer aquilo que eu disse, que é a sanação radical, né? É preciso verificar aí, mas persevere. E aqui vai o exemplo de Santa Rita. Santa Rita rezou muito pela conversão do seu marido e dos seus filhos, e ela alcançou essa graça. Então, nunca desanime e nunca esmoreça das suas orações. Tenha fé e tenha firmeza nos seus pedidos. Dom Devair, muito obrigado pelas suas orientações de pastor aqui, né? Sempre com muito carinho, com muita acolhida com o povo de Deus, né? Que a gente sabe, como o senhor bem disse, que tem uma história por trás, né? Um sofrimento, um coração. Já passou da hora, direção, não joguem aqui o microfone no padre, nem essa água que está aí. Mas uma última coisa. Sou divorciado, frequento as missas dominicais, tenho uma namorada, posso comungar? A gente vem falando disso ao longo do programa, né? Eu fico até admirado, como eu disse, eu que apresento um programa de direção espiritual, do Dom Devair, eu estou acostumado a repetir, né? Filho, se você é casado e está com uma pessoa que não é a sua esposa, você está em estado irregular diante de Deus, né? Independente do contexto, claro, o padre respeita, mas então você não pode comungar até você não conseguir a sua nulidade matrimonial, né? Declarar o primeiro casamento inexistente, né? Nulo, aí você pode contrair um outro relacionamento e então comungar, tá bom? Dom Devair, o senhor nos dá a bênção, por gentileza? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade de estar aqui. E a você de casa, você que nos acompanha nesse dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. A gente se despede cantando. Eu tenho certeza que muita gente se identificou com esse conteúdo. Amanhã, perto da hora do almoço, se você está acompanhando na terça, o programa já vai estar aí no YouTube, né? Na TV Canção Nova, no Canção Nova Play. Também depois no meu canal para você enviar para mais pessoas. Deus abençoe. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor.